Olá, estamos aqui no nosso LCcast, para o nosso quarto episódio. E esse episódio ele tá muito especial. Estou recebendo uma pessoa que tem um significado extremamente importante na minha vida e eu estou muito feliz. Na verdade, eu queria que ela tivesse sido o episódio 1. Só não foi por uma questão de organização, mas eu estou muito feliz de te receber aqui. É a Alessandra Dorsa, ela é fisioterapeuta, mestre em ensino em saúde pela Unifesp, doutora em ciências da saúde pela UFG. Ela é sócia fundadora da Faculdade CEAF, fundadora do Instituto Alessandra Dorsa, patenteadora do TR3, diretora técnica da Associação Procura da Ela, e está aqui para a gente compartilhar esse podcast maravilhoso para falarmos sobre inovação na fisioterapia, que é a sua cara. Qual que é o caminho? Para onde nós estamos indo? Seja bem-vinda, Ale. Obrigada. Eu vou chamar ela de Ló, porque nós somos amigas há mais de 24 anos já, ou bem mais, né? Mais, bem mais. E Quase 30, meu Deus, somos não é boneca não. sócias, então é um prazer para mim estar aqui participando desse seu projeto. Eu estou muito feliz em ver o projeto crescendo. Eu acho que a LT Edu vai trazer só coisas boas. E falando em inovação, você entende o que é inovação, Exatamente. né? Como é difícil a gente desbravar o mercado da inovação. No Brasil, nós temos uma grande dificuldade, né? O que é fazer o diferente? Quando nós criamos o CEAF, nós queríamos ser diferentes. E tem até a questão do pioneirismo, né, do CEAF. Então, você começar algo requer, né, assim, um esforço maior. É E impressionante como isso. nós passamos por todas as dificuldades em quebrar paradigmas, em mostrar coisas diferentes e acreditar no que a gente estava fazendo era coisa maravilhosa. Então, Exatamente. isso é inovação. E nós não temos isso na veia do nosso profissional. Eles até são um pouco resistentes ao novo, né? A gente sente isso e é tão impactante porque, de repente, a gente deixa de entregar para o paciente, entregar para as pessoas um resultado melhor. Com certeza. Porque a inovação ela vem para esse Vem objetivo, para né? isso. Para reduzir o tempo de tratamento, para ter um Ela tem que ter resultado mais um olhar rápido. social, né? E Exatamente. assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu agora na apresentação do meu doutorado, que foi o questionamento sobre a patente, né? Sobre como né? O quanto a patente de alguma coisa interfere socialmente, né? O quanto que a educação, a pesquisa, ela busca algo por patente. E o quanto isso é difícil no Brasil, né? E não é só difícil para você conseguir isso por meio do governo, nem para você conseguir isso por meio de estrutura mesmo. É difícil você provar que o que você está fazendo está certo. Que eu acho que é o mais desafiador. É o mais desafiador. Ale, uma curiosidade, assim, como que surgiu a sua, assim, curiosidade de estudar via aérea, de falar da importância da via aérea para gerar volume pulmonar, coisas que ninguém nunca estudou, é muito inovador. É. Talvez a resistência venha até por isso, né? Então, fala um pouquinho, né, desse seu início e principalmente de como surgiu o TR3, a sua técnica. E Quando eu depois, comecei a perceber, assim, durante muitos anos, né? Eu lembro que as pessoas falavam do ambu. Quando eu falava que eu usava o ambu para exercício, uma coisa e outra, as pessoas falavam assim: nossa, essa mulher não tem de onde tirar. Então eu tinha crítica de todos os lados. E de repente as pessoas começaram a perceber que o exercício com recrutamento volumétrico ele tinha uma coisa muito legal. Só que eu queria entender qual era o impacto dele na via aérea. E eu comecei a perceber que os pacientes de esclerose lateral amiotrófica eles fechavam a via aérea. E por que eles fechavam a via aérea? Eu queria entender, será que eles fecham a via aérea e depois fecham o pulmão? Ou eles fecham o pulmão e depois fecham a via aérea? E eu tive essa dúvida. interessante. Quer dizer, por que ele vai para a O que traqueostomia? que vem primeiro, O né? que 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 está vem impactando primeiro? ali. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que talvez se eu pressurizasse aquela via aérea, eu conseguiria manter a via aérea móvel. E a funcionalidade para o E a paciente. funcionalidade. Só que aí eu comecei a entender como é que eu chego lá na via aérea. Trabalha essa via aérea, porque ninguém consegue trabalhar a via aérea superior simplesmente falando ou simplesmente soprando, assim, ninguém consegue. Por quê? Porque para você chegar o ar até aqui, primeiro você tem que ter chegado o ar em todo o sistema respiratório, Impressionante. Tem que ter uma equalização, uma né? equalização. Então, eu comecei a entender que o paciente de ela não tinha volume pulmonar, como ele não tinha volume pulmonar, ele não falava, não comia, não respirava. E aí ele fechava a Olha que via aérea incrível, a consequência em em cadeia. Meu cadeia. Deus, olha a importância desse olhar. E aí eu Impressionante. comecei a trabalhar. Eu nunca vou me esquecer
de uma colega nossa, a Ludmila, você lembra dela, trabalhava com a gente, e nós fomos olhar um paciente, nós duas, uma criança neuromuscular que estava traqueostomizada. E eu peguei um bucal e comecei a treinar com ele a via aérea superior. E a Lud estava do meu lado, ela virou para mim e falou assim: o que é que você está fazendo? Eu nunca vi isso que você está fazendo. Aí eu virei e falei assim: eu não sei. Não sei direito o que, Mas eu eu tô sei que tem fazendo, resultado. mas eu sei que ele tem resultado. E aí ela ficou olhando para mim assim, e aí quando ela me falou isso, eu falei, gente, por que eu não junto a fisiologia, a anatomia disso que eu estou falando, para eu saber se eu estou falando a coisa certa? E o mais Incrível. legal é que eu comecei a entender de nomenclaturas, Ló, que a gente não sabia, como, por exemplo, Exatamente. um volume agregado. O que é um volume agregado? Dentro do volume corrente, nós temos o volume de espaço morto. O volume de espaço morto ele é um volume agregado ao volume corrente. Olha que E incrível. você sabe onde ele fica? Na via aérea superior. Olha que incrível. Se ele é agregado, se eu não tenho volume no pulmão, eu não tenho volume agregado. Se eu não tenho E volume aí, se não agregado, eu não tem. tenho pressão. Aí a veia vai fechar Vai também. fechar. Então, o volume agregado é o É que faz importantíssimo. a via aérea abrir. E eu só consigo ganhar volume agregado se eu ganhar volume pulmonar. Então, Eles estão associados. associado. E aí foi Impressionante. isso que me motivou, né, a criar a técnica do TR3. Então, eu sentei, eu fiz teste com meu marido, eu fiz teste com meu filho, e eu falava, vê se está acontecendo isso que eu estou E você falando. viu o resultado nos pacientes, que é o mais Muito, incrível, né? muito. Perceber o benefício que estava ali levando para o paciente. É, eles Então, não foram, muitos não foram traqueostomizados. diferente do histórico de outros Outros que antes você não utilizava essa exatamente. ferramenta. Esse foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Quando eu decanulei, eu nunca vou esquecer de um paciente que chegou para mim e falou assim: me falaram que se você não decanular, ninguém mais vai tirar minha cânula de traqueostomia. Olha que incrível. Nossa clínica, minha clínica daí era dentro do CEAF. Olha isso, que incrível. E aí eu virei para ele e falei assim: nossa, mas é muito desafiador isso que você está falando para mim. Meu Deus, que incrível. E nós decanulamos ele com a técnica do TR3. Muito legal, Ale. Então, isso é uma coisa muito inovadora mesmo. E é inovação. Uhum. É inovação, né? Vamos pensar então em novos produtos. Como que você acha que está o mercado da fisioterapia para novos produtos? Como Então, que as pessoas visualizam isso? é muito difícil. Por quê? Porque na fisioterapia, a construção científica da fisioterapia, ela está sendo muito baseada em artigos já feitos. Então, quando a gente pega muita revisão sistemática, a maioria dos trabalhos que a gente encontra hoje na fisioterapia são trabalhos de revisão sistemática. Só que nós não temos produção antes disso. Então, você pega uma revisão sistemática, você vai fazer a revisão em cima do que já foi produzido há muito tempo atrás. Então, a gente escuta técnicas extremamente arcaicas. Esses dias me falaram, não, mas a gente tem que criar um protótipo que sopra dentro da garrafinha, que tem uma pressão. Socorro. Mas isso não existe. Quer dizer, você acaba indo, buscando o que já tem, para chegar lá. E quando você quer inovar, você encontra a barreira. Por As quê? pessoas não apoiam. As pessoas não apoiam Não e as apoiam. pessoas falam assim, não tem literatura sobre isso. Mas é óbvio que não tem. É como se estivesse errado. Errado. Então, se não tem literatura, você não pode fazer. Mas se você não Exatamente. faz, você não comprova. Exatamente. E aí? Que Exatamente. ciclo é isso? É onde nós vamos parar? Então, nós nunca vamos ter novidades, não vamos ter o impacto positivo que a sua técnica está tendo nos pacientes. Pensa. E é exatamente isso que tem acontecido. E eu achei muito bacana, porque esse final de semana eu dei o curso e tinham professores de universidades, e uma delas era professora de anatomia. E o que ela chegou para mim foi, ela virou para mim no final do curso e falou assim: eu nunca vi anatomia e fisiologia da forma que você está vendo. Ainda mais da via aérea, né, Ale? A gente não vê isso na faculdade. É Não. impressionante. Ninguém dá atenção para a via aérea. Não, e ela. E olha o impacto que tem, olha o quanto é importante. Impressionante. E ela falou uma coisa muito importante, Ló. Ela falou assim: tudo que você faz na sua técnica está embasado em fisiologia e anatomia. Olha isso. E ela é E professora aí, de pronto, é anatomia. indiscutível. Eu falo isso muito, gente. Se você pensa na anatomia, na fisiologia, você está pensando em funcionalidade. E aí, você está pensando no resultado. Não tem como. Né? É ligado. Exatamente. E acabou que essa técnica ajuda muito também para a fono. Bacana. Porque a fono precisa desse dispositivo pressórico para fazer toda a via aérea funcionar. Então, a técnica ela acabou sendo super útil,
tanto para o fisioterapeuta quanto para o fonoaudiólogo, ou para qualquer profissional, o próprio Maravilha. torrino, né? Os pneumos que trabalham com a via aérea superior. Então, ela acabou impactando em outras áreas que estão comuns à parte respiratória. E beneficiando tanto o paciente, né? Porque isso vai Exatamente. trazer um resultado extremamente positivo Exatamente, para o é isso que tem, paciente. e a gente tem visto. E o que eu tenho visto, eu vou formar agora, esse ano vai ser quase 2.000 pessoas. Olha isso, gente, muito legal. E essas pessoas estão aí fazendo e recebendo o resultado. E eu acho que isso que é legal. Nossa. O resultado disso. E aí o que acontece? As coisas vão se movimentando. Então, teve resultado, eu vou indicar para outra pessoa. Eu vou querer compartilhar isso, porque é riqueza. Eu vejo benefício no meu paciente, olha, vai lá, faz o curso, porque realmente isso funciona. É isso O mesmo. paciente está visualizando ali, é algo muito A impactante. melhora é muito grande. Hoje, eu atendi uma paciente que veio do interior e a fisioterapeuta dela fez o TR3. E eles falaram assim, depois que ela começou a atender, minha mãe melhorou absurdamente. Meu Deus, é incrível. Porque se ela não estivesse fazendo, ela já estaria com a pneumonia há muito tempo. E falaram assim, eu achei muito legal, duas filhas delas falaram assim, minha mãe não falava. Meu Deus, que A incrível. voz dela não saía. Então, você imagina o quanto a técnica impacta para o fonoaudiólogo também. Não, para a pessoa, imagina, a gente se comunicar. Então, olha a riqueza, né? Quanto as pessoas precisam conhecer e precisam utilizar isso no seu dia a dia. Exatamente. Além, tem programas de governo assim, que incentivam o empreendedorismo, que incentivam essa questão assim, de novos produtos, novos equipamentos para você utilizar na sua técnica. Quando você está na federal, né, nas universidades federais, algumas universidades federais têm linhas de inovação, né? Só que o que acontece? Muitas vezes o projeto se perde. Você começa com um projeto, o governo investe, porque para você ter um projeto pelo governo, e tem muitos, tem CAPES, tem muitas coisas que você pode entrar e pedir uma coisa que a gente chama de fundo perdido, algumas coisas que você solicita um investimento. E esse investimento, você tem que depois dar retorno para o governo. Então, por exemplo, se eu ganhar um valor para construir o meu equipamento, eu preciso disponibilizar uma quantidade desse dispositivo para eles distribuírem para o SUS. Então, tem que voltar para a sociedade aquilo que o governo disponibilizou. Mas isso é muito difícil, porque tem muita coisa para medicamento, né? Tem muita coisa para urgências, assim. E no Brasil, a gente quase não tem esse incentivo. Pena, né? E assim, a gente vê que os outros lugares do mundo estão aí desesperados querendo algo, né? E é um projeto longo, é um projeto difícil de ser feito, mas não é impossível. Só que o que acontece é que as pessoas não têm esse olhar da inovação. Elas ficam perdidas, né? Acabam não, e na verdade acabam não persistindo, né? Vê o primeiro obstáculo e acabam não seguindo, porque são desafios que vêm a todo momento. Acho que em cada etapa que você enfrenta aí para realmente colocar esse equipamento para o uso das pessoas, né? Para elas se beneficiarem. Isso é importante demais. E são várias etapas. É muito engraçado isso que você falou, porque assim, a primeira etapa é você pensar no equipamento. Eu quero que ele exista. Estruturar cada detalhe dele. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu preciso de algo que faça isso e que faça isso. Eu preciso de outros profissionais para me ajudar. Aí eu preciso de um engenheiro que compre a minha ideia e que consiga transformar a minha ideia naquele dispositivo. Então, no início do projeto, o engenheiro veio ficar comigo e ele olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que é isso? Ele ficou extremamente impactado com pacientes tão graves, né? Ele nunca tinha visto aquilo. Depois ele levou a ideia. E aí ele fez o primeiro, aí ele fez o segundo e fez o terceiro. Aí agora, tá bom, depois de tantos anos, agora a gente tem que conseguir produzir. Então agora vamos produzir. Para produzir eu preciso de Anvisa. E aí eu preciso de uma empresa que tenha melhores práticas. E para você ter melhores práticas, se você precisar da Anvisa, por exemplo, se eu quiser ter uma empresa de melhores práticas, eu tenho que montar a empresa, fazer a empresa funcionar e esperar a Anvisa chegar. Então eu tenho que pagar para ter a empresa sem ela poder trabalhar com nada, até que a Anvisa chegue e aprove. Não, agora você pode começar a produzir. Então eu tenho que ter funcionário, eu tenho que ter o espaço, eu tenho que ter o lugar. E eu não sei quando eles vão vir. Eu vou atrás de outra pessoa para me dar o aval da Anvisa, para mandar o projeto. Então são muitos. Quanto tempo está nesse projeto? Vamos contar um pouquinho da sua caminhada. 4 anos. Gente. Tem 4 anos que eu estou nesse projeto que vai e volta, e veio no meio da pandemia, né? E o meu engenheiro passou mal. E assim,
E agora, aí já fomos com uma empresa, a empresa ficou louca com o projeto, aí não deu certo. Agora nós estamos com outra empresa, e aí tem que ter empresa que vai produzir, que vai certificar, e tem a empresa que vai distribuir. Então, assim, é muito louco isso, né? É muita coisa para nós que somos fisioterapeutas. Impressionante. Impressionante. Não é algo assim para qualquer um, né? A gente tem que realmente pensar e enfrentar não só o desafio da validação do seu equipamento, mas eu fico pensando da nossa profissão. Porque as pessoas que vivenciam, que se abrem para ouvir o que você tem a falar, elas realmente captam dentro da fisiologia, da anatomia e utilizam com os pacientes. E os outros profissionais, que de repente nem se abrem para te ouvir, como é que é assim? É. A aceitação dos outros profissionais, vamos pensar em termos de Brasil. E realmente não é uma aceitação boa. As pessoas, quem gosta, quem vai, quem conhece, sai extremamente satisfeito com o curso e com o que aprendeu. Eu falo que a gente tira o profissional da caixa, ele nunca mais volta para a caixa. Muda o olhar. Muda o né, olhar. Matheus? Exatamente, muda o É olhar. algo incrível. Mas existem barreiras, né? E as barreiras, elas são feitas pelos próprios fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Eles mesmos nos barram, né? E a gente sabe que E existe... nem experimenta, que eu acho que é isso, né? Então vive, experimenta, escuta, né? Vê o Exatamente. embasamento da Aí a pessoa fisiologia, da pega e fala, que anatomia. um ambu? O exercício com ambu? Que isso? Né? Eu ouvi isso uma vez de um colega. Não, criei uma válvula muito legal que pode colocar. Ah, pelo amor de Deus, por quê? Porque o fisioterapeuta tem coisa muito mais importante para se preocupar do que um ambu. Impressionante. Né? Então, assim, isso é muito triste, né? Porque Muito. é desfazer do seu trabalho. Mas, assim, por outro lado, eu vejo que está sendo um trabalho de formiguinha. E é o trabalho da gente não desistir. Exatamente. Mas, assim, é um E você caminho. já está colhendo os frutos, né, Ale? Porque E é um é caminho incrível, os sem cursos volta. estão lotados, as pessoas, né, te reconhecem. É muito legal, assim, quando a gente esteve no congresso em Fortaleza, né? Então as pessoas realmente percebem o quanto isso faz diferença na vida delas enquanto profissionais. Porque a entrega é muito acima do resultado que eles tinham antes. Exatamente. Então é gritante a diferença. Gritante a diferença. Então você oferecer a oportunidade da pessoa falar, você oferecer a oportunidade de postergar uma traqueostomia ou de não traqueostomizar o Ou paciente. tirar a cânula, né? Ou tirar a cânula de traqueostomia. Meu Deus, isso é incrível. E isso é um grande Só a diferencial. família e o paciente, eles E assim, valorizam muito esse olhar isso. da via aérea também me abriu para um outro mundo. Como, por exemplo, o mundo das obstruções laríngeas, que foi o que eu fui estudar fora do Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar em obstrução laríngea. Na sua aula de ontem eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha gostado daqueles dois termos. Eu falei, Exato. uau, né? E uma outra questão também interessante, além das obstruções laríngeas, a questão do benefício do ultrassom para avaliar isso. Foi muito maravilhoso. Quer dizer, isso é Que é muito muito maravilhoso. legal, Porque, assim, é uma ferramenta que nós, fisioterapeutas, temos acesso e que vai dar um grande diferencial. Porque se eu entendo de via aérea superior, eu consigo avaliar uma ventilação não invasiva. Será que essa Maravilhoso. máscara que eu estou utilizando, ela é capaz de abrir o espaço mesmo? Como você falou, muitas vezes a gente usava a máscara, ela estava empurrando, na verdade, e fazendo a língua desabar por conta do Exatamente. posicionamento. E a gente não avaliava. E onde estava? Na Na via via aérea aérea superior. E a gente imaginava que não se adaptou por conta do Exatamente. pulmão, não ofereceu suporte. E não era. Não estava Olha que passando ar. incrível. Não estava passando. Impressionante. Né? Quando Então, você mostrou assim, aquelas imagens, eu falei, meu Deus, quantos pacientes falharam por falta desse nosso olhar? E depois que a gente se abre, né, esse novo conhecimento que você compartilha tanto, a gente fala assim, nossa, como que a gente não tem que ter viu pensado isso? Exatamente. E eu só É vi incrível. isso depois que eu fiz o estudo, que eu levei os pacientes para a Muito. videofluoroscopia, que é um exame em movimento, e que eu vi o impacto da máscara nasal e a oronasal na via aérea superior. E também quando eu levei para o alto fluxo. Porque quando eu levei o alto fluxo, ninguém imagina qual é o impacto do alto fluxo na via aérea superior. Ninguém tem ideia disso. A gente coloca o alto fluxo imaginando que o alto fluxo é um suporte de oxigênio. Exatamente. Né? Eu não estou falando que o alto fluxo vai abrir pulmão e nem que eu quero ventilar com alto fluxo. Mas ele vai abrir via aérea. Mas ele vai abrir via aérea. Aí se ele abre via aérea, ele vai Um monte de coisa que acontece. ter o benefício no pulmão. Exatamente. Incrível. Tem um benefício na decanulação, e tem um benefício na traqueostomia, e tem um benefício em tantos lugares Meu Deus, que as pessoas não conseguem saber. Então, assim, realmente é um olhar muito diferente. E como as pessoas lá fora valorizam isso, sabe? É impressionante, assim. Toda a valorização que eu não tenho no Brasil, pelas sociedades, principalmente, eu estou tendo lá fora.
Isso é Porque incrível. ontem eu E postei. é o que te dá força, né? É o Pra que me dá continuar. força. Eu tô no caminho certo, eu vou continuar. Exatamente. E aí, ontem eu postei fazendo aquela ultrassom e tal, né? E o grupo da Austrália, eu postei no Twitter, e o grupo da Austrália comentou e compartilhou e deu Muito parabéns. Quer bacana. dizer, as pessoas sabem o que eu tô fazendo. Mas no Brasil, as sociedades não sabem e não querem saber. É. Então, isso é triste. Então você não tem o apoio, né, da sociedade de classe. Não, Elas não não te temos. apoiam nesse Não sentido. temos. E principalmente a sociedade da fisioterapia respiratória, né? Uhum. Que deveria se abrir e até impulsionar coisas novas, Uhum. inovadoras, né? Vamos lá, vamos. E ao contrário, né? E isso, infelizmente, o mundo não tem volta mais, ó. É, exatamente. Você vê lá na Noruega, em É o que eles Bergen, estão estudando, eles estão impressionante quando você mostrou. estudando. Eles estão estudando videolaringoscopia e laringe, e impacto disso com o volume pulmonar. E até em pacientes saudáveis, né? Que você Saudáveis. mostrou que é super interessante. Que você falou Exatamente. de fechar, de repente a pessoa tem uma parada respiratória, você acha que tem alguma coisa relacionada à parte cardíaca, alguma disfunção, e não é via aérea. Via aérea Não colabou. colabou, não respira Pensa. direito. Sabia que louca, a pessoa não respira direito. E a falta da respiração faz com que ele feche a via aérea. A falta do ritmo respiratório faz com que ele feche a via aérea. Então, assim, Incrível. como eu tô falando, são Um coisas conhecimento riquíssimo, uau. que o mundo não vai retroceder mais. E é até bom a gente estar falando sobre isso, porque isso marca que nós estamos fazendo. Exatamente. Você está no caminho, isso que é o mais incrível, né? E vai chegar. E está colhendo os frutos. E vai chegar Quer aqui. dizer, é o que o inovador vivencia, né? Você saiu na frente, passou por todo aquele caminho que foi extremamente desafiador, mas você venceu. Você chegou lá. E principalmente, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades, é olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena. Porque o benefício que você vai estar trazendo para nossa classe, o benefício que você vivencia ali com o paciente é algo impagável. É algo maravilhoso. Então, vale a pena inovar, vale a pena empreender. E principalmente quando você tem certeza de que o que você está fazendo faz diferença. Exatamente. Que o que a gente faz vai impactar positivamente na vida do paciente e de todos, do profissional. Porque o profissional passa a ficar mais bem sucedido. Exatamente. Porque ele entrega Ele é resultado. reconhecido. Exatamente. O reconhecimento profissional, ele vem. Porque imagina, nossa, essa fisioterapeuta, essa fonoaudióloga faz algo que ninguém fez. Exatamente. Porque as pessoas percebem isso no resultado. Isso mesmo. E é um resultado que é comemorado pela família, porque é algo que impacta de isso maneira mesmo. muito positiva, né? E é isso pras que a gente está pessoas. tentando deixar como um legado, né? A E gente é um poderia grande ter legado. deixado para lá tudo, né? Exatamente. Mas a No primeiro inquietude obstáculo, eu não quero não mais, quero mais, e tal. Tem horas que dá vontade da gente falar, ai, deixa isso para Uhum. lá, né? Mas aí depois eu falo, não, quer saber? Vamos lá, já estou aqui, vamos embora, vamos fazer acontecer. Os desafios acontecem mesmo, né? O que a gente tem que fazer é levantar todo dia e ir lá, bora, vamos continuar. Exatamente. Olhar para frente. Olhar E é pra o seu frente. perfil, né, Ale? Quando a gente pensa assim, da sua jornada, da sua trajetória, você nunca foi de desistir, né? Nunca. Não desiste nunca. E ainda mais agora, de algo que você como respaldado na fisiologia, na anatomia, vê o resultado ali no paciente, gente, é seguir em frente e realmente Exatamente. fazer E assim, fazer a acontecer. polêmica, né? Como Que pode ser um pouquinho menos, né? Pode ser um pouquinho menos, né? polêmica. Mas assim, eu acho que é isso aí. Eu acho que é Mas quem brilha sempre está disposto a isso, né? Tá assim, as pessoas vão... abertas aí. Exatamente, não tem Exatamente. jeito. Não tem jeito, mas tá tudo Vão estar bem. mais expostas, né? É. Dispostas, vão estar mais expostas a receber críticas. É isso mesmo. Mas é a questão de você se posicionar, né? É. Tão interessante, eu tava comentando, eu tô podcaster, né? Faço esse podcast até. E eu tava assistindo um podcast essa semana, e ele falou o seguinte, gente, eu não posso ter vergonha de expressar quem eu sou, de expressar minha opinião. Se não te agrada, se não agradou, mas é o que eu acredito. E a gente tem que bater firme em relação a isso. Eu acho tão importante, porque é o seu perfil desde sempre, né? A gente já vivenciou tantas coisas lá atrás e que não, é assim, é assim. E vamos seguir por esse lado. Né? E muitas vezes eu até ficava assim, meio assim, mas hoje eu vejo o quanto é importante a gente se posicionar, Lei. Mostrar o que a gente acredita, por que a gente veio. Gosto de deixar o nosso legado, sabe? Não é agredir ninguém, é eu me posicionar. E assim, uma coisa bacana que você está falando é que assim, às vezes a gente fica tolhida, né, com medo da opinião, né? E você viu aquele dia da Não, minha eu te falo agora, apresentação. você nunca foi assim, falei, gente, eu tô chocada, falei com o Paulo. Eu não coloquei o nome, né, da minha tese, eu não chamei a minha tese de TR3, e foi exatamente o que todos me questionaram. Incrível. Como? Eu fiquei emocionada. Porque qual é o nome da sua E logo tese? você que nunca é humilde, né? E você vai Pois ter mas eu você falei, não tinha que ser.
Exatamente. Mas assim, é uma relação. Como é que eu vou botar Muito na minha legal. tese que eu estou, Nossa, foi que eu incrível. criei uma E eu acho que técnica, ali foi um respaldo. Falar assim, eu tô no caminho. tô Foi no muito caminho. legal. Foi muito bacana isso, É, assim. E assim, foi muito como se foi impactante para mim na hora impactante. que eu ouvi eles falarem, como é que é o nome? É o seu filho, Exatamente. né? É o seu Não, e ele fez uma filho. comparação incrível, né? Você escolheu o Como nome ele do seu filho. colocou. E agora, como é que você não escolhe o nome da sua tese? O nome da sua tese é a sua técnica. Você tem uma patente, você E tem um você deu volta, você deu um dispositivo. monte de volta. E nem falou nada do que era O que que você é? realmente fez. Exatamente. Mas por conta dos julgamentos, que Do a gente acaba julgamento. ficando, por mais que você realmente sempre se posicionou, você sempre foi firme nas suas opiniões, mas ali você ficou meio Eu fiquei com tímida. medo. Eu fiquei com medo, foi verdade. E é um aprendizado, foi um aprendizado pra mim, sabe? Ela é de verdade, assim, porque não, a gente tem que se posicionar. Você tem Tem. que mostrar, é o que você É, acredita, e você sabe que aquilo ali dá resultado, que realmente faz diferença na vida das pessoas, é uma questão social, é um legado exatamente. Você incrível vê, eu não coloquei de a troca de olhar. patente. É. Eu não coloquei a E o quanto patente. é, como a gente está falando de inovação, Uhum. o quanto é desafiador no Brasil você conseguir patentear um produto, você conseguir colocar esse produto para ser comercializado, mostrar a eficácia desse produto, ser É, valorizado pelas pessoas que estão aqui. exatamente. Mas aquela convicção que lá fora tá dando tudo certo e que Exatamente, isso as aí. coisas vão E assim, acontecer. como eu falei, eu tô indo, mando meus projetos para fora, já Seus apresentei artigos em meus artigos, vários já congressos, simpósios apresentei, internacionais. exatamente, já apresentei em Bergen, já apresentei em Denver, vou agora para Viena, estou mandando um monte de coisa para Viena, porque assim, eu vou lá Muito para legal. fora, porque às vezes lá eles nunca ouviram falar isso que eu estou falando, eles vão olhar e falar, poxa, que legal, né? É E vão igual, ouvir, vão e vão ver. analisar, e vão ver que dá Exatamente. resultado. Exatamente. Isso Eu é tive uma incrível. experiência esses dias que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Eu, por causa de uma decanulação que nós temos com uma criança em São Paulo, a decanulação foi feita utilizando alto fluxo. E aí foi um sucesso a decanulação de uma criança que ninguém nunca esperou que fosse decanulada, a Todo mundo família, tá, desacreditava. todo mundo desacreditava. E essa decanulação chegou na Fisher Parker, lá na Nova Zelândia. Eles ficaram sabendo desse trabalho que eu fiz no Brasil. Que legal, gente. E aí a equipe daqui da Fischer Parker me chamou para a gente fazer uma reunião online. Então, tinham os diretores, os especialistas médicos lá Que da Nova incrível. Zelândia e a gente aqui no Brasil. E o que foi mais incrível? Que quando eu mostrei meu vídeo do impacto pressórico na via aérea De superior, mostrar todo o fluxo que tá todo o ali. fluxo Meu do que é Deus, que que incrível. acontece, e que eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês esse artigo. Ele não foi publicado ainda, mas eu vou mostrar esse vídeo para vocês darem uma olhada no que é que eu estou fazendo. Quando eu postei, quando terminou, foi unânime. Eu só ouvi as pessoas fazendo assim, uau, Gente, uau. A palavra é essa. Uau. Muito uau. legal. E quando acabou, a fisioterapeuta virou e falou assim, eu estou ansiosa pelos seus próximos resultados. Gente, que bacana. E aí, você imagina, lá na Nova Zelândia. E o mais legal foi as meninas aqui da Fisher Park viraram para mim e falaram assim: você tem noção tanto que nós estamos Meu orgulhosas? Deus, é muito. Você é uma brasileira. Você é É uma muito brasileira. impactante. Então, Muito para nós, legal. você não tem noção do que nós estamos É sentindo. muito legal. Um pioneirismo em algo que a gente não estudava, a gente não entendia. Exatamente. Incrível, meu É. Deus, incrível. Então, assim, foi uma coisa muito bacana e eu fiquei muito feliz com o resultado. Muito E é isso que legal, me dá Ale. energia, Ló. É É. isso que me dá energia para continuar. Nossa, muito legal. Inspirador, de verdade. A gente Nossa, feliz demais. Muito, estamos muito, firmes nesse caminho aí, muito firme. E vai ser sucesso, eu tenho certeza se absoluta. Deus quiser. Ale, deixa um recado pro pessoal para comentar sobre essa questão do empreendedorismo, da inovação, de realmente acreditar e de fazer diferença, né, para nossa profissão, para os pacientes que a gente cuida. E fala um pouquinho também para a gente dos seus projetos futuros, o que você acredita, né? O que vem por aí? Então, eu quero muito deixar como recado isso aí, porque é difícil mesmo, né? Levantar da cama é difícil, né? E a gente tem dificuldade, mas a gente sabe que do lado de lá tem coisas muito mais importantes. Então, assim, eu tenho dificuldade, eu tive muitas vezes dificuldade de levantar da cama, mas eu levantava porque eu sabia que tinha muito mais pessoas precisando de mim do que eu mesma. Você não se entrega, né? E aí fomos embora. E Exatamente. aí é acreditar, porque eu acho que assim, quando alguma coisa vem na nossa mente, quando as pessoas me perguntam, eu falo que será que foi coisa de Deus, né? Porque isso é muito forte, né? Muito. Nossa, iluminou minha cabeça e tal.
Mas eu acho que junta, né, aquela vontade de fazer de ser diferente, de fazer o diferente. Então, inovar E é com isso. muita verdade, né, Ale? Verdade. Com muita verdade. Muita verdade. E assim, Impressionante. fácil não é, Ló. Aham. Mas assim, a pessoa Vale a quer, pena. quer inovar? Vai. Crie. Não escuta o que as pessoas estão falando, não. Acredita. E segue. E segue. E comprova. Exatamente. E mostra. E faz a base na anatomia, na fisiologia, em todo o conhecimento que tem. Isso. Mas com novo, né? Com Com esse novo olhar. Que eu Novo acho que olhar. incrível é isso. Isso É mesmo. esse novo olhar que você teve, botou realmente para acontecer e hoje você está colhendo os frutos disso. Eu não vou me esquecer o dia que o George Demopoulos lá da Austrália, eu mostrei para ele os vídeos, ele virou e falou assim: o que é isso? Isso é muito além da fisioterapia. Impressionante. E é verdade. Quando ele falou isso para mim, que eu olhei, ele falou: isso é muito além da fisioterapia. Tipo assim, eu fiquei até emocionada de ouvir a frase dele. Incrível. E isso é muito bacana, né? Então, assim, e os meus projetos são esses. Eu quero mesmo, o equipamento vai entrar aí. Vai estar logo sendo comercializado. Daqui a pouco vai ser comercializado. Eu quero fazer um grande lançamento, né? Maravilhoso. O CEAF é a nossa casa, né? E o CEAF está participando disso comigo o tempo inteiro. E eu quero crescer, assim, o nome, né? O nome do instituto. Eu quero que outros lugares tenham instituto e que Isso, possa muito dar bacana. Possa fazer a diferença como você faz na vida de tantos pacientes, né? Exatamente. Mostrar como vocês fazem, todo o Isso. cuidado que vocês têm, a abordagem fono e físio, que é incrível. Incrível, exatamente. E Que é isso legal. mesmo que a gente faz. E assim, para cada cantinho do Brasil, sabe? Para a pessoa falar, poxa, eu tô aqui, mas aqui tem um serviço que E eu tô eu sei respaldada, que eu tô sei respaldada, que eu muito tenho todo. legal. Exatamente. É meu próximo desafio, meu próximo projeto. Se Deus quiser, vai dar tudo bem. Ale, deixa seus contatos pro pessoal, para quem não te conhece ainda, eu acho que quase todo mundo te conhece, mas para entrar em contato com você e ver o trabalho incrível que você faz. Né? Gente. Os seus contatos. Né? Me segue aí no Instagram, é doutora Alessandra Dorsa, o próprio Instituto Alessandra Dorsa, Faculdade CEAF, que eu estou sempre lá. E estamos aí, meus cursos estão lá na Faculdade CEAF. Às vezes as pessoas me falam, qual curso você tem? Eu só tenho o TR3, gente. O resto é tudo lá junto com a faculdade. Nós, eu e Lorena, estamos na frente da faculdade. Exatamente. Então, toda a qualidade está lá. Os cursos são oferecidos pela Faculdade CEAF. E eu ofereço o TR3 e os atendimentos. Exatamente. Né? Então, que é algo maravilhoso, porque você tem que deixar todos os seus talentos florescerem. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando a gente achou esse ponto foi algo incrível, né? Porque o CEAF já é um filho que está aí com 23 anos, e agora a gente pode pegar aí outros projetos que ficaram ali, né? Naquele desejo a vida inteira, e a gente, por ter que se dedicar tanto ao CEAF, a gente não conseguiu levar. E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer as coisas novas. Muito legal. É isso. Pessoal, eu quero agradecer. Obrigada, verdade. Adorei, gente. Muito legal isso aqui, viu? Muito bom, adorei. Eu fico muito feliz e falar assim que a nossa trajetória é linda. Eu fico vendo, né, tantas histórias de empreendedorismo e fico olhando, né? Meu Deus, é muito tempo, né? São 23 anos que nós estamos juntos, vários desafios. A gente já teve vários, né, perrengues, mas nós estamos juntas e a gente renova a nossa relação. Eu acho que isso que é o mais incrível, sabe? A gente renova o respeito que a gente tem uma pela outra, a cumplicidade, principalmente a confiança. Né? Acho que é impagável. Nunca, eu né? confio assim 100%. Nunca. Você não tem, são valores, né? Temos forte, os mesmos valores então, da vida toda. Então, que eu pareço aquela menina lá da série, mas eu sou muito grata de verdade. Eu tenho que falar isso, sabe? Pela nossa sociedade, acho que é coisa de Deus mesmo. A gente planta, e independente, eu tô falando das nossas diferenças, do que a gente já passou, nós trabalhamos essa renovação, respaldada principalmente na confiança. Sabe? E no respeito que a gente tem uma pela outra. É verdade, e o quanto que a gente está crescendo com isso, né? E avisar para as pessoas que sociedade é assim mesmo, não é? E assim como na inovação... Mas acho que nossa sociedade é ótima. É maravilhosa. Nós crescemos juntos. Meu Deus, isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, gratidão por tudo isso. Joia, Ló. E agora é LC Edu, que vai pegar Brasil e fora do Brasil, eu tenho certeza disso. Eu já estou muito feliz, assim, desse início aqui do nosso LC Cast, porque eu acredito muito no compartilhar conhecimento. A gente começou isso há 23 anos atrás. E agora fazer isso, como você falou, para levar para o Brasil inteiro, para o mundo, esse compartilhar. Isso aqui que a gente está conversando para todas as pessoas poderem usufruir e ter contato com profissionais que vão ser autoridade naquela área, naquele tema, para a gente conversar. Isso é muito legal. Valeu. Obrigada, pessoal. Até mais. Estaremos aí juntos com temas impactantes, falando de inovação, de coisas importantíssimas. Daqui a pouco vocês vão ver aí o equipamento dela no Brasil inteiro. E no mundo, né? Amém. Amém. Até mais. Obrigada.